Meu nome é Ticiane e hoje eu vou falar um pouco sobre o gênero textual carta. Para vocês que estão com algumas dúvidas ou não fazem a ideia de como é a estrutura de uma carta. Antes de falar sobre a carta, vamos fazer uma pergunta. Por que a escrita é importante? Vocês sabem me dizer? Bem, eu trouxe uma citação para nos ajudarmos com essa resolução. A escrita registra nosso desejo e necessidade de comunicação e expressão. A vivência de experiências significativas cria necessidade de expressar-se e comunicar-se. Melo, 2006, página 183. Conseguiram entender essa necessidade de comunicação que nós temos? Bem, a escrita, ela mantém esse vínculo entre leitor e escritor, criando também essa relação de pensamento e com essa troca de informação e pensamento entre o leitor e o escritor. Vamos para o próximo. Pronto. Agora nós vamos falar sobre o gênero textual carta. Essa é uma forma de comunicação que não é tão mais usual quanto em séculos e décadas passados, mas a carta ainda é uma ferramenta utilizada em diversos propósitos, como, por exemplo, numa intimação ou num pedido de demissão. E é por esse motivo que alguns vestibulares e concursos utilizam esse gênero textual. Existem diversos tipos de cartas. Entretanto, independente do tipo, qualquer carta conta com alguns elementos básicos. São eles o destinatário e o remetente os principais. O destinatário, ele é o interlocutor. A carta é escrita para que seja lida por alguém. No caso, é o destinatário. E as características do destinatário definem também o tipo de linguagem. Se você vai depender do destinatário, você pode usar a linguagem tanto informal como formal. E é o pronome de tratamento que abrirá o texto. Agora vamos falar sobre o remetente. O remetente é o locutor, é a pessoa que irá escrever a carta. Mesmo que seja anônima, como em vestibulares, é sabido que alguém a redija. Outro elemento importante é o local e data. Toda carta precisa conter as informações do local em que foi escrita e da data da redação. Esse posicionamento desses dados varia conforme o tipo de carta a ser escrito. Também temos o vocativo. Nada mais é do que o pronome de tratamento, no caso de autoridades, empregado no início do texto. O vocativo, no caso das cartas, também é conhecido como saudação. Em cartas pessoais e informais, o vocativo ele pode conter simplesmente o nome ou apelido do destinatário. Já o corpo do texto é a mensagem que o remetente deseja dividir com o destinatário. Ele vai obedecer à clássica divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas as regras não são tão inflexíveis quanto num texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, a despedida é outro elemento que está ligado ao tipo de formalidade da carta e é a importância ou posição do destinatário. Contém sempre uma saudação que pode ser desde em simples e comum, atenciosamente, até beijos. Observando quando necessário, é claro. E a assinatura, a carta é finalizada com a assinatura do autor, a menos que se trate de uma carta anônima. Trouxe aqui um exemplo para eu mostrar para vocês
Brasília, 15 de fevereiro de 2014. Essa é o local e a data. O caro diretor é o vocativo. E esse é o corpo do texto. Venho por meio desta solicitar o espaço exterior para realizar a Feira de Ciências organizada pela turma do 9º ano que ocorrerá dia 20 de fevereiro na Escola Estadual José Alvim. Visto a importância desse evento e a possibilidade de a realizar na sala de aula, pedimos encarecidamente o espaço externo. Tá vendo? Aqui é o corpo do texto. Desde já agradecemos a atenção. Também faz parte do corpo do texto. O corpo do texto é a partir do venho por meio deste solicitar até desde já agradecemos a atenção. O atenciosamente, ele vai ser a despedida. E o aluno representante do 9º ano é a assinatura. Espero que vocês tenham compreendido melhor a estrutura da carta com base nesse exercício. Tá aqui o exemplo da carta, o destinatário para escrever e o remetente. Essa é a estrutura da carta por fora. A parte do destinatário é a parte de trás e o remetente é a parte da frente. O remetente ele fica do lado da aba. Bem, essas são as referências e espero que eu tenha ajudado algum de vocês, sobre como é a estrutura de uma carta. Obrigada pela atenção.